Seja bem-vindo a mais um Semeando a Palavra do Senhor. Eu sou o missionário Felipe e a semente de hoje é: seja determinado. Está baseado em Lucas 8, do capítulo 43 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, gastara com os médicos e todos os seus haveres, e por nenhum poder ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estecou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negaram todos. Disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Dizei: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se temendo, e postando diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E logo sarará. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Vai em paz. Interessante a história de hoje de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia. Mas o tema de hoje é: seja determinado. Quando a pessoa ela é determinada, as coisas são diferentes. Vamos entender a história. Essa mulher ela tinha 12 anos de sofrimento. 12 anos com esse problema. E aí ela teve ajuda humana. Deixa eu reforçar aqui, dar um alerta que médicos são necessários. Médicos é importante ir. A medicina está aí para nos ajudar. A medicina jamais nega a fé. A medicina jamais é contra a fé, não. Ela é aliada à fé, melhor dizendo. A medicina ela é aliada à fé. Então, hipótese nenhuma, podemos negar a medicina. Eu aprendi uma coisa durante meus 20 anos que eu estou com Cristo. O que eu aprendi é: quando a ação humana é impossível, o Senhor age. O Senhor só age quando é algo impossível para o humano fazer. E quando o humano pode fazer, o Senhor não age. Então, voltando aqui, a ajuda humana ela é limitada. Veja, ela gastou com os médicos, mas nenhum conseguiu curar. Ou seja, ela gastou recursos, ela procurou os melhores médicos, mas não achou cura. Porque o ser humano, nós, ser humano, somos limitados. Então o que ela fez? Ela partiu para a fé. Ela partiu para a fé. Então, não sei se é algum motivo, mas eu creio que o Senhor Jesus era muito famoso, era muito conhecido, sabia dos seus milagres, sabia que era um Senhor, era um homem poderoso, estava passando por ali, não era um homem comum, não era um ser humano comum, era um ser humano diferente, era um Senhor que estava passando por ali. Porque eu creio, acredito eu, que muito testemunho da olha, Jesus fez isso, olha, Jesus fez aquilo, né? Olha, Jesus curou, olha, Jesus libertou, olha, Jesus ressuscitou, né? Olha, Jesus multiplicou, como foi na pesca maravilhosa. Não, eu creio que relatos foram espalhados, notícias boas, né? Por isso que é Novo Testamento, boas novas, né? Boas notícias.
que representa os evangelhos, né? O Novo Testamento, boas novas, né? Então, aquilo que chegou até ela. Então, ela colocou no coração dela, ela decidiu, ela tomou uma decisão. Ela pensou, poxa, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Só que naquela época, a mulher não era muito bem vista. A mulher, ela é muito separada dos homens. Só que aí ela não olhou para as barreiras, ela não olhou para as dificuldades. Talvez, creio eu, que ela teve medo. Creio eu que ela ficou meio indecisa. E se eu lá tocar? E se eu lá fazer? Ai, o que eu vou fazer de mim? Olha, vão me expulsar, vão rir de mim, vão me apedrejar. E aí algo interessante é que ela não abaixou para o outro lado, não. Eu vou tocar em Jesus. Ela foi determinada. Ela foi determinada, é tudo ou nada. Então ela foi lá, ela foi determinada a fazer. Se eu tocasse Jesus, ela seria curada. Ela determinou isso. E ela fez isso. Ela foi e tocou em Jesus. E foi curada na hora, diz o texto, que ela foi curada na hora. Que o poder do Senhor Jesus estava até nas suas vestes, porque Ele era o Senhor. Aleluia. E foi curada. Só que antes disso, Jesus percebeu algo diferente aconteceu ali. Algo diferente aconteceu. Tocaram nele. Opa, tocou nele, saiu o poder. Olha só que diferença. Saiu o poder do Senhor Jesus. Eu falo, quem me tocou? E aí eu disse para dizer, mas mestre, a multidão se aperta. Em outras palavras, né, na linguagem brasileira, empurra, e só está dizendo aí que quem te tocou? Jesus vai falar assim, não, é que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, de mim saiu poder. E pela situação, que Jesus tem insistido na pergunta, alguém me tocou, alguém me tocou. E aí a mulher sai, têmora, se prostrou diante do Senhor Jesus e contou todo o relato, contou toda a história, né? O problema que ela tinha. Bicha, que sofrimento tinha essa mulher? Talvez quanta rejeição ela sofria. Mas naquele exato momento, a sua história iria mudar. E mudou. E ela contou, olha, Jesus, eu saí da minha casa, eu tinha meu problema assim, e se eu coloquei no meu coração, eu saí determinada, que se eu tocasse na veste do Senhor, eu seria curada, e fui curada. E Jesus foi lá e falou assim, louvou a fé dela. Louvou a fé dela. Grande é a tua fé. E vai em paz. Abençoa ela. Vai em paz. Vai em paz. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Interessante. Se essa mulher tivesse permanecido na casa dela, com certeza não seria curada. Mas ela foi curada, porque ela foi determinada. Seja determinado
nesse dia, talvez nessa noite, seja determinado agora, nesse exato momento. Não sei o que você está procurando, o que você está desejando, mas seja determinado. Procura ferramentas, procura caminhos para você atingir o seu alvo. Bom, o testemunho de hoje que eu quero contar é: fui determinado a voltar aos meus estudos. Na minha infância eu sempre fiz escola, só que a escola foi da primeira à quarta série. Depois eu tive que ir para uma classe comum. Para quem não me conhece, para quem não sabe o sistema, antigamente tinha classe especial. Era uma classe com poucos alunos, e aonde eu fui alfabetizado. E fiz da primeira à quarta série. Depois, por alguns pessoais, vou dizer, algo de Estado, algo de governo, eles decidiram de fechar as salas especiais e colocar a nós numa sala comum. E aí a gente tem que fazer toda uma adaptação. Graças a Deus que eu me adaptei bem numa sala comum. De uma sala que era de 14 alunos, eu estava numa sala de 40 alunos. Mas eu me adaptei bem. Mas como posso dizer, por situações relacionadas à obra de Deus, e lá eu posso contar sobre a obra de Deus futuramente, eu não consegui frequentar a escola. Então eu ia até quarta, ia até quinta e parava, porque eu queria estar mais na igreja, eu queria fazer as coisas da igreja. Por uma situação bem desagradável aconteceu na época, né? Eu tive que sair da igreja, fiquei quase 6 meses sem igreja, e nesse intervalo eu decidi, fui determinado em voltar a estudar. E eu falei, porque eu voltava a estudar e eu parava, voltava e parava. Falei, dessa vez eu estava com 18 anos, eu me lembro, eu estava com 18 anos, e eu falei, não, a partir de agora eu vou voltar a estudar mesmo. Então eu comecei a fazer o supletivo aqui da minha cidade mesmo. E fiz os 4 anos de supletivo. Foi até os 22 anos. Fiz meu ensino médio completo, da 5ª ao 3º ano, para a glória de Deus. Então fui determinado a terminar meus estudos. Tive uma oportunidade nesse intervalo de viajar, mas eu abri mão da viagem porque era época de prova. Então eu decidi de não viajar. Então eu tive uma oportunidade de viajar, porque o que eu falei, não, eu quero terminar meus estudos, e terminei. Então é isso, terminei meus estudos, né? Glória de Deus. E é isso mesmo. Você que está aí me assistindo, é isso. Seja determinado. Eu fui determinado e eu sabia, eu precisava desse passo. Precisava terminar meus estudos para prosseguir a minha vida. Então, seja determinado, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Deus Pai e a das consolações do Espírito Santo esteja em tua vida hoje para sempre. E se você quer, diga amém.